Gênesis, no capítulo 50, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: E vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o pecado porque fizeram mal. E agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Estamos aqui para ser teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Só o Senhor, Ele pode falar o nosso coração nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Eu sei que Deus tem algo para nós, porque nós estamos sedentos e necessitamos de ouvir a voz de Deus. E por essa razão nós vamos orar e pedir que Deus venha falar conosco, que o propósito de Deus venha ser cumprido neste lugar, nessa noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de graça, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito com nós. Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Ó Pai, nós não somos merecedores de nada, mas nós estamos aqui porque a tua misericórdia nos alcançou. Senhor, enche-nos da tua presença nessa noite, enche-nos do teu Espírito Santo nessa noite. Fala, Senhor, conosco. A tua palavra tem tudo que nós necessitamos, a tua palavra é tudo que nós necessitamos. Por isso nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Que cada coração receba a tua presença nessa noite, ainda o coração ferido, ainda o coração abatido e até mesmo o coração endurecido, que nessa noite possa receber a presença do teu Espírito Santo. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, graças a Deus, louvado seja Deus. Assente-se no seu lugar. Isso, pode glorificar ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele se faz presente neste lugar. Nós estamos nessa campanha a respeito dos nossos projetos, cujo nós estamos colocando nas mãos do Senhor. E Deus, Ele me deu essa passagem bastante conhecida a respeito de José, onde a história de José, ela traz muitos ensinamentos para nós na presença do Senhor. Quando nós meditamos na história de José e nós entendemos o que aconteceu com José e levamos isso para a nossa vida, nós crescemos de entendimento. Porque se nós formos parar para analisar a vida de José, foi uma vida de muito sofrimento, foi uma história marcada de decepções, foi uma história marcada de injustiça. Quando nós vemos José era um filho entre vários irmãos, e José, ele era um filho favorito. E pelo fato de José ser o favorito, ser amado pelo seu pai, José, ele enfrentava uma grande perseguição por parte dos seus irmãos. Irmãos, os inimigos de José não eram seus vizinhos, não eram falsos amigos na rua. Os inimigos de José estavam debaixo do seu teto. E a palavra do Senhor vai dizer que por inveja da vida de José, os seus irmãos atentam contra a sua vida. A princípio eles bolam um plano para tirar a vida de José, mas quando nós estamos com o Senhor, e o Senhor, Ele tem algo para cumprir na nossa vida, irmãos,
Deus pode levantar, coisas vão acontecer na nossa vida, coisas tristes e ruins acontecerão por permissão de Deus, mas ninguém vai poder parar aquilo que Deus projetou para nós. Aleluia, Jesus. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que então José ele é vendido como uma mercadoria, como um escravo para o Egito. A palavra do Senhor vai dizer que José então ele entra no Egito, só que José ele possui em si o Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que José ele possuía uma sabedoria absurda para administrar as coisas. Então ele, como escravo, ele estava administrando a casa de um certo senhor. E a Bíblia vai dizer então ali que José ele sofre uma calúnia, uma injustiça. José ele sofre uma injustiça tremenda de alguém que o acusa de algo que ele não fez. José ele vai parar na prisão. José ele está ali na prisão e ele continua com o seu coração firmado no Senhor, porque José, quando ele era mais novo, ele recebia sonhos da parte de Deus, que muitos projetos se realizariam na vida dele. José ele se via em uma posição de autoridade. José ele se via numa posição superior nos sonhos. Irmãos, toda vez que José ele sonhava, ele recebia da parte de Deus o que Deus tinha para ele. E quando José ele contava para os seus irmãos, era muito difícil para os seus irmãos aceitarem que Deus tinha algo grande na vida dele. Era muito difícil para os seus irmãos aceitarem que a posição que Deus escolheu para José estava acima da posição que eles ocupariam. Irmãos, e exatamente assim nós vivemos hoje. Algumas pessoas vão aceitar o que Deus tem na sua vida, desde que essa posição não seja acima delas. E por causa disso, talvez vão tentar barrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas até mesmo essas pessoas que acham que pode barrar, elas ajudam, porque através da vida dos irmãos de José, o destino de José estava sendo traçado da forma que Deus queria. Aleluia, Jesus. A cada atitude que aqueles irmãos tinham, aleluia, contra a vida de José, Deus abençoe. A cada atitude que eles tinham contra a vida de José, eles ajudavam para que o projeto de Deus ele se realizasse. Então José preso lá com outras pessoas. Então as pessoas chegam até José: José, nós tivemos sonhos. Irmãos, e por ver que José ele traduziu os sonhos daquele preso, eu posso compreender que quando José ele recebia os sonhos dele entre os seus irmãos, José já compreendia que o que Deus tinha com ele era algo grande. José já tinha entendimento do que Deus tinha para a sua vida, era algo grande. Então José, irmãos, ele vai e decine os sonhos. Aqueles homens vão receber a sua libertação antes de José. E José diz assim: lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vocês saírem. Lembra-te de mim, não se esqueçam de mim. O coração de José ele estava dizendo: eu não quero mais ficar nessa prisão. Eu estou cansado de ficar aqui. Lembra de mim. Interceda ao meu favor. Fale para alguém que puder me tirar daqui. Talvez o sofrimento de José já estava muito grande. José ele tinha um pai que o amava, que o cuidava, mas agora ele estava sem ninguém. Ele estava numa terra estranha, onde ele recebia dele talvez muitas humilhações. Mas o projeto que Deus tinha estabelecido para José, ele seria cumprido. Não importa se ele era um presidiário, não importa se ele era um escravo, não importa o que ele fosse, o Senhor o colocaria no lugar que ele projetou. Aleluia, Jesus. E quando nós entendemos que Deus ele é poderoso para realizar, irmãos, não importa qual a oposição que você está ocupando, se Deus diz que você vai estar aqui, não importa quais são os meios, o Senhor vai fazer isso acontecer. E a Bíblia vai dizer então que Faraó começa a ter sonhos. Faraó é que reinava aquele lugar, Faraó que comandava o Egito, ele começa a ter sonhos. Então Faraó, como uma pessoa poderosa, ele traz para aquele lugar, ele traz para o seu palácio pessoas entendidas e sabidas para que traduzissem os seus sonhos.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que ninguém conseguia entender o que é que Faraó estava sonhando, qual que era a razão daqueles sonhos. Mas aquele sonho fazia parte de um projeto de Deus. Aqueles sonhos de Faraó fazia parte de um projeto de Deus para aquele lugar. E a palavra do Senhor então, irmãos, vai dizer que então aqueles que estavam presos com José dizem: ei, nós estávamos na prisão. Eu estava na prisão, quer dizer, porque um deles morreu. E eu tive um sonho, e conforme eu sonhei, assim aconteceu, porque aquele rapaz que estava lá traduziu. E a Bíblia vai dizer então que Faraó já tinha buscado todos os seus recursos. Ele manda chamar José. A Bíblia vai dizer: tragam lá o José para que traduza os meus sonhos. O presidiário é que ia resolver o problema. Aquele que estava sendo acusado de ser um abusador é que ia definir os sonhos. E a palavra do Senhor vai dizer que trouxeram José na presença de Faraó. Tragam José. Colocaram roupas devidas para que ele se apresentasse a Faraó. E a Bíblia vai dizer que então ele se apresenta a Faraó. E Faraó começa a dizer quais eram os sonhos que ele tinha. E então Moisés, tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomado pela sabedoria que vem do Senhor, Moisés, ele traz o discernimento daqueles sonhos que Faraó tinha. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer então que Faraó compreende que verdadeiramente José tinha trazido verdadeiras traduções. Então Faraó exalta José. Irmãos, então José, tomado de humildade que vem de Deus, ele vai dizer: não fui eu que traduzi os seus sonhos, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Aleluia, Jesus. Talvez o único momento em que José fosse tratado com dignidade naquele lugar, porque uma hora ele era escravo e outra hora ele era presidiário. Mas José, ele não teve dias fáceis até então no Egito. Era dias de humilhações, dias de injustiça, dias de desprezo, porque eu não acredito que tratavam bem um escravo, muito menos um presidiário. E a Bíblia então vai dizer que naquele momento ele leva a Deus toda a glória que ele recebeu. Então o Faraó consegue ver. Irmãos, eu acredito que Faraó viu em José a mesma coisa que os irmãos dele viram, uma capacidade diferente. Faraó viu em José uma capacidade diferente, mas ao contrário dos irmãos de José, para Faraó aquela capacidade o beneficiaria, porque através dos sonhos o Senhor trouxe conhecimento para Faraó que eles teriam 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, 7 anos de colheita muito boas, 7 anos de prosperidade. Aleluia, Jesus. Irmãos, mas junto com essa prosperidade, logo após viriam 7 anos de seca, 7 anos onde plantariam e não colheriam, 7 anos de miséria. Os sonhos de Faraó diziam isso, e estava por vir 7 anos de prosperidade, mas viriam também 7 anos de miséria, 7 anos de terra seca, 7 anos sem colheita. Imagina só, irmãos, o desespero que nós entraríamos se Deus ele entregasse para nós dizendo que nós teríamos 7 anos de miséria, 7 anos de terra seca. Imagina hoje, é muito mais fácil resolver as coisas, mas naquele tempo, 7 anos, o que fariam aquele povo? Como alimentaria o seu gado, como alimentaria os seus filhos? E já estava por vir. E então o Faraó enxergou aquela capacidade e disse: José, eu quero que você nos ajude a lidar com essa crise que está por vir. Nos ajude a usar isso, essa prosperidade ao nosso favor, para que quando chegar o tempo da miséria, nós tenhamos recursos para alimentar, nós temos recurso para sobreviver. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer então que ele coloca José
como governador. Irmãos, naquele momento estava cumprindo as promessas do Senhor, estava cumprindo as visões de José, estava cumprindo o que Deus tinha estabelecido para José. O Senhor estava ali naquele momento realizando aquilo que tinha sido prometido, estava começando a viver o que Deus mostrou para ele. E então a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, ele libera uma palavra: olha, José, você tem autoridade máxima nesse lugar. Somente a mim que você vai subordinar. Somente a mim você será subordinado. Tudo que você disser aqui, todos terão que obedecer. Irmãos, Deus estava honrando José. Imaginem só, um homem que entrou como escravo, um homem que era presidiário, agora era autoridade máxima naquele lugar. Aleluia, Jesus. E foi porque o Senhor o honrou. José, ele não precisou de um favorzinho. José, ele não precisou de trapaças. José, ele não precisou de recursos que o homem poderia fazer. Ele precisou apenas se manter fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e muitas das vezes o que nos falta para que as promessas do Senhor sejam cumpridas na sua vida, na nossa vida, é sermos fiel a Deus. Porque, irmão, muitas das vezes, isso eu vejo muito, quando as promessas de Deus são liberadas para a nossa vida, assim como foi para a vida de José, no dia seguinte nós estamos enfrentando a batalha. Deus libera uma palavra: eu vou te prosperar. No dia seguinte vem o desemprego. Eu vou te curar, mas no dia seguinte a dor aumentou. Eu vou te libertar disso aí que você está tanto buscando, mas no outro dia o vício está ainda mais intenso. Meu Deus, como é que é isso? José, eu vou te exaltar, mas no outro dia eu estou sendo vendido como escravo. No outro dia eu estou sendo preso. Como é que funciona isso, Deus? Davi, eu vou te levantar como rei, eu estou te ungindo, mas no outro dia eu estou sendo perseguido. Como é que funciona isso? Aí Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, aí no outro dia acontece tudo o contrário. A nossa fé vai lá embaixo. Porque quando Deus libera uma palavra para a nossa vida, o que a gente espera é que no outro dia a gente já vai estar vivendo aquilo. Você vai viver o sobrenatural de Deus, mas no outro dia você está em pleno seco. Você ora e você não ouve Deus. Você implora para sentir a presença do Senhor e você não sente. Como é que funciona isso? Essa é a nossa caminhada com Deus. Porque quando a promessa é liberada, Deus, ele vai começar a nos preparar. Quando o projeto começar a ser realizado, porque no nosso entendimento nós achamos que a promessa de José, ela aconteceu ali quando o Faraó o chamou para ser governador. Mas na verdade a promessa estava acontecendo quando ele estava sendo vendido, porque ele precisava traçar aquele caminho para que a bênção do Senhor se realizasse na sua vida. Irmãos, e nós estamos vivendo o tempo que nós não queremos mais aceitar o processo de Deus. Eu falo isso por mim, porque uma pessoa me ligou na semana passada para orar em favor da vida dela sobre algo que aconteceu na vida dela. E na oração eu orava para ela e falava: Senhor, nós não aceitamos injustiça. Como que nós não aceitaremos se o próprio Deus permitiu? Como nós não aceitaremos se foi o próprio Deus quem permitiu? Imagina que injustiça é essa que José viveu e ainda assim se submeteu, porque aquilo era a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história de Jó, quando a sua mulher o questiona: por que você serve um Deus? Porque você ainda adora um Deus que te vê na enfermidade e não te cura, que te vê na miséria e não te ajuda, que vê os seus filhos morrendo e não te ajuda. Como é que você adora esse Deus? Jó vai dizer para ela: eu aceitei o bem de Deus, porque eu não vou aceitar o mal.
Porque quando nós lemos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendo, aí muitas pessoas entendem essa palavra, todas as coisas cooperam, então só coisas boas vai acontecer para que eu seja feliz. Mas o Senhor, Ele vai dizer: a injustiça coopera para o seu bem, a dor coopera para o seu bem, o desprezo coopera para o seu bem. Porque quando nós passamos pelo processo da dor, nós nos aproximamos do Senhor. Quando nós passamos pelo processo do desprezo, naquele momento nós só temos Deus. Quando nós passamos pela enfermidade e o médico já disse não tem jeito, aí você se lembra que só Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. E nós vivemos tempo, irmãos, que nós não queremos mais aceitar o processo. Não queremos mais aceitar a humilhação, não queremos aceitar a dor, não queremos aceitar o desprezo, a indiferença, nós não queremos mais a injustiça. Senhor, Tu és Deus de justiça, eu não aceito a injustiça na minha vida. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo a enfermidade, eu estou vendo a dor, eu estou vendo o desprezo, eu estou vendo a humilhação, e ainda assim eu estou permitindo, porque vai cooperar para o seu bem. Porque isso aí faz parte do projeto, faz parte do processo, e faz parte daquilo que você precisa receber. Nesse processo, imagina o coração de José, para conseguir entender o que seus irmãos fizeram com ele. Eu acho que foi tempo suficiente para ele sentir, viver a dor no seu coração, ele perdoar os seus irmãos. Até que chega 7 anos de pura fartura, plantava e colhia bem. Mas passaram 7 anos, foi seca para tudo quanto é lado. Ninguém fez a sua reserva, mas o pessoal do Egito fez, porque José administrou tudo aquilo para que se preparassem para a chegada dos 7 anos de vacas magras, de 7 anos de pura miséria. E a Bíblia vai dizer então que as pessoas ao redor, as cidades ao redor do Egito começaram a buscar recursos no Egito, porque a notícia se espalhou: ninguém tem comida, mas lá no Egito disseram que tem comida, disseram que lá no Egito tem todos os recursos. Lá vai os irmãos de José, bater lá na porta do Egito. Eles nem imaginavam o irmão que eles tinham vendido como escravo. Nós nem vamos cruzar com ele. Talvez uma hora dessa já morreu. Talvez uma hora dessa deve estar na casa de algum senhor. Ele trabalha o dia inteiro, não faz nada, não sai nem nada, nem vamos cruzar. Ou talvez nem se lembraram que mandaram José para lá. E a palavra do Senhor vai dizer que então os irmãos de José vão até ele. Quando eles entendem que José que mandava em tudo, eles tomam consciência do peso daquilo que eles fizeram, do peso daquilo que eles fizeram. Mas, irmãos, para viver o projeto de Deus, para viver o propósito de Deus, tem que ter um coração puro, tem que ter um coração perdoador, tem que ter um coração que ama. Como Deus vai exaltar alguém que se exalta? Como Deus vai exaltar alguém que não tem humildade? Como Deus vai exaltar alguém que não ama o seu próximo, que não perdoa o seu próximo? Aleluia, Jesus. Deus não honraria José se o seu coração estivesse tomado pela mágoa. A propósito disso, para essa promessa acontecer, era necessário que José tivesse um bom coração. Porque imagina José: eu não vou alimentar vocês não, pode ir embora. Mas a promessa precisava ser cumprida. E a promessa nos sonhos de José era os trigos se dobrando diante de naquele momento, para que a promessa fosse cumprida, para que o sonho, a visão de José fosse cumprida, era necessário que José tivesse um bom coração.
E a palavra do Senhor vai dizer que José, ele manda: traga toda a família, traga meu pai, traga para cá o meu pai. Imagina o coração de José, já estava feliz com a possibilidade de ver o seu pai. Tantos anos se passaram, o seu pai acreditava que José estava morto. Trouxeram o pai de José. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vivem, José mantém todos. Mas chega a hora que o pai de José morre. E a palavra do Senhor então vai dizer, irmãos, que quando o pai de José morreu, todos os irmãos de José temeram. Nossa, José era bom conosco porque o nosso pai estava aqui. E José tinha um amor muito grande pelo nosso pai. Agora que o nosso pai se foi, o que vai ser de nós? José vai nos matar, José vai se vingar. E a palavra do Senhor vai dizer então, aqui onde nós lemos, irmãos, já estão finalizando, que os irmãos de José correm. José, logo após o seu pai falecer, José, olha, nosso pai falou quando ele estava em vida que é para você nos perdoar, ok? Que não é para você fazer nenhum mal a nós. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles irmãos chegam apavorados, com medo, até José, o coração de José até dói. Ele começa a chorar, porque no coração de José ele jamais faria mal aos seus irmãos. Ele jamais retribuiria aquilo que lhe foi feito. Aleluia, Jesus. José, ele chora e ele diz: como podem pensar que eu vou fazer algo assim? Como podem achar que agora que o nosso pai morreu, eu farei alguma coisa do que estou fazendo agora? José estava mostrando: eu não estou vivendo de fingimento. Se eu sirvo a vocês, é com amor. Se eu os recebi aqui, é com amor. Se eu estou cuidando de vocês, das suas famílias, é com amor. Aleluia, Jesus. Eles se prostraram em volta de José assim: não tire de nós a sua bondade. A Bíblia vai dizer então que José consolou aqueles irmãos, os abraçou e disse: eu vou cuidar de vocês, cuidarei das suas esposas, cuidarei dos seus filhos, pode ficar despreocupada, eu vou cuidar de vocês. Irmãos, nós que queremos e almejamos as promessas do Senhor, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar com o nosso coração que ama, um coração que perdoa, para quando alguém que nos fez mal, nós tenhamos capacidade de abraçar e cuidar. Porque, irmãos, normalmente isso acontece quando muito alguém te persegue. Deus vai usar você para orar por ele. É você que Deus vai usar para ir lá correndo na casa, orar em favor dessa vida. O Senhor vai usar você para abençoar um dia que estiver passando necessidade. E será que nós temos essa capacidade, essa pureza para cuidar do nosso próximo, a qual nos fez mal? Porque José viveu a promessa, porque ele tinha um bom coração. Quando nós vemos a capacidade de fazer o mal dos irmãos de José, e nós passamos até o final da história e vemos que José os recebeu, os amou, os cuidou, nós entendemos por que José foi escolhido por Deus para viver essa promessa e não os seus irmãos, porque ali tinha um coração bom. Irmãos, entenda que a promessa do Senhor sobre a nossa vida, ela vai se realizar. A promessa de Deus sobre a nossa vida, ela vai se cumprir. Deus, ele não tarda, ele não falha, não atrasa, mas existe um processo. E às vezes esse processo, ele tem dor, ele tem humilhação, ele tem lágrima, ele tem injustiça, ele tem dificuldade. Mas o Senhor está dizendo que não é porque você está na dificuldade que ele se esqueceu da promessa. Não é porque você está vivendo no deserto que ele se esqueceu do que ele te prometeu. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Se sujeite à vontade do Senhor. Se sujeite à vontade do Senhor. Não importa se ela está te causando dor, não importa se você está sofrendo. No tempo que Deus determinou, até quem está te perseguindo vai ser alguém que contribuiu para que as promessas de Deus fossem realizadas na sua vida. Aleluia. Se hoje você está chorando por um mal que alguém fez para você, eu quero te dizer: abra o seu coração, libera o perdão, ame essa alma, porque
no final de tudo o Senhor, Ele vai te honrar, o Senhor, Ele vai te recompensar, porque o Senhor, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. O Senhor, Ele é fiel. Quando nós achamos que nós estamos sozinhos, quando as nossas lágrimas caem e nós não sentimos Deus, Ele está lá. Mas o Senhor, Ele não vai interromper o processo. O Senhor, Ele não vai interromper o processo. O Senhor vai te permitir passar por aquilo que você suporta, porque o Senhor é justo. O Senhor vai te permitir passar aquilo que Ele sabe que você suporta, porque Ele é justo. Mas no final da caminhada tem recompensa, irmãos. Tem realização de